Bom dia a todos! Estamos iniciando agora mais um Professor Adriano Entrevista. E hoje contando com a grata e ilustre presença do nosso querido filósofo direto de Portugal, ao vivo, senhor Manu Roquiel, popularmente conhecido como Manuel. Então, de imediato, nós vamos tentar contato com o nosso entrevistado. Senhor Manu, o senhor nos entende? Nos escuta, por favor? Sim, calma, eu não estou lhe ouvindo. Ora, pois. Câmbio. Pedimos desculpas, estamos com um pequeno problema na nossa conexão, né? O programa ao vivo acontece isso, né? Então, o professor, o filósofo Manu, que será o nosso entrevistado, que vai comentar um elemento aqui no tema hoje do nosso encontro é a questão do capitalismo, contextualização, vamos dar algum pensador hoje também junto, né? É o capitalismo, e ele vai estabelecer a sua análise, a sua percepção do ponto de vista filosófico sobre a situação. Chegou. Acho que agora conseguimos reconectar com o nosso querido entrevistado, o filósofo Manu El. Senhor Manu, conseguimos agora contato? Consegue nos entender? Consegue nos ouvir agora? Sim, sim, querido professor Adriano, agora estou ouvindo. Sim, agora estou lhe ouvindo, professor Adriano. Pode falar. Muito obrigado. Muito bem, senhor Manu. Então, para começarmos a nossa conversa, tu poderias nos contextualizar ou estabelecer uma contextualização acerca do surgimento do capitalismo? Como é que esse sistema econômico, social, né, ele se tornou predominante a nível mundial, né? Qual foi o contexto do surgimento disso? Tu conseguirias fazer uma análise ou poderias fazer uma análise para nós, né, com a sua capacidade reflexiva inquestionável? Muito bem, então é um grande prazer para mim, né? Para mim poder falar com vocês aqui direto de Portugal, né? Neste intercâmbio aqui com o professor Adriano, né? Falar um pouquinho para vocês sobre capitalismo, falar para vocês também sobre as ideias e o surgimento dessa teoria, né? Que surge lá no período da Revolução Industrial, principalmente, né? E se estende até hoje com as críticas que se fazem, né, e com a defesa também desse sistema. Muito bem, né? Então, o que é necessário nós levarmos em consideração quando falamos de capitalismo, né? Primeiro, nós temos que partir dos, do, dos processos revolucionários, né, que aconteceram na Europa, né? Lá nos anos de 1780 e alguma coisinha, né? Então, esses processos revolucionários, e aqui me refiro cá eu, né, do processo de Revolução Francesa e do processo de Revolução Industrial, né, e o impacto que esses processos revolucionários trouxeram para a sociedade humana. Por que falo eu cá dos processos revolucionários? Porque vejam bem, a sociedade, né, europeia, ela se organizava do ponto de vista social e econômico de uma maneira, né, que foi totalmente transformada no período pós-Revolução Industrial, pós-Revolução Francesa, que poderíamos dizer cá eu, né, que são dois processos revolucionários gêmeos, né? Tem uma gestação muito comum, vamos dizer assim, né? Então, esses processos revolucionários, eles carregaram, né, na sua gênesis, né, na sua origem, um processo de transformação social e econômico profundo, muito profundo, né? A Revolução Francesa, ela tem um caráter muito mais político, né? E a Revolução Industrial, ela tem um caráter muito mais econômico, né? De base social, de transformação social. Por que digo eu que elas são essenciais para compreendermos a origem do sistema capitalista? Porque vejam só, quando tomarmos como referência, principalmente, né, uh, estás a me escutar, professor Adriano? Está tudo bem por aí? Hã?
Sim, estou lhe ouvindo, querido Manu, estou lhe ouvindo, e os telespectadores também, e eles estão anotando o que o senhor está falando, né? Isso aí, tranquilo, pode continuar, por favor. Ok, então tá bom. Então, o processo de revolução industrial, então, é aquele que vai fazer com que as bases das relações de trabalho se alterem, né? A revolução industrial, ela nos coloca a perspectiva, né, da possibilidade do enriquecimento de maneira muito mais acelerada, com o ganho, com o acúmulo de capital, com a produção em série, né, com a produção dos meios de produtos de consumo, né? Então você vai mudar todo o processo ou toda a estratégia de produção, tá? E a Revolução Francesa, ela coloca uma outra mentalidade na cabeça das pessoas, uma outra mentalidade, uma liberdade política muito maior do que a liberdade que se tinha, ok? Então, nessa perspectiva é que nós temos que analisar que o capitalismo ele é decorrência de um processo revolucionário, ok? Porém, da mesma forma que o capitalismo ele se consolida, outras teorias elas vão também buscar estabelecer a crítica ao capitalismo, tá? E tentar alterar aquilo que consideram errado no sistema capitalista. Então, cá eu posso dizer, né, que temos como uma oposição ao sistema capitalista o sistema socialista. E ele fica muito bem representado, né? Eu guardo muito na minha memória o dia que visitei Nova York, nos Estados Unidos da América, né? E lá eu fui a Wall Street, né? A Wall Street, e no centro da Wall Street tem uma imagem que representa o capitalismo, que é um touro, né? Um grande bovino, né? O touro é o grande símbolo do capitalismo, tá? A virilidade, a força, né? Isso simboliza o capitalismo. E diante deste touro, um artista, né, contemporâneo colocou uma menina, uma bacana e simples menininha com seu vestidinho esvoaçante ao vento, tá? Colocou ela em frente ao touro, ou seja, enfrentando o touro, podendo, na verdade, simbolizar outra ordem econômica social que se coloca como opção ao capitalismo, que é a ideia do socialismo. Ok? Então, esse é o contexto em que nós vivemos. Porque depois terão teóricos, filósofos, né, que vão se posicionar favoravelmente ao capitalismo e outros que vão se opor ao sistema capitalista e vão construir uma ideia diversa desta realidade. Muito bem, desculpa aqui, senhor Manu, mas nesse contexto, tu poderia talvez aqui falar um pouco para nós sobre um desses pensadores, né? Tomamos como exemplo um desses pensadores que efetuaram a defesa do capitalismo em suas teorias, ou elaboraram suas teorias defendendo essa perspectiva do capitalismo. Poderíamos tomar como exemplo qual desses pensadores? Podemos citar como um pensador, né, e podemos refletir aqui um dos pensadores, né, que percebem o capitalismo como algo muito positivo, né, como algo muito positivo, um pensador chamado Auguste Comte, tá? O Comte, né, ele vai teorizar ou ele vai propor que o capitalismo ele representa o suprassumo da evolução da humanidade. Mas como assim, professor Manu? Né? Muito bem, porque Comte ele vai elaborar a teoria do positivismo. O que é o positivismo que o que o Comte tanto fala, né? O que é o positivismo que o Comte ele vai apresentar aqui? O positivismo é uma teoria que busca levar em consideração aquilo que é real. O positivismo ele vai querer se opor àquelas teorias filosóficas que pensam apenas coisas abstratas, que pensam apenas
teorias que não têm uma relação direta com a prática. Então, Comte ele vai criticar isso e vai dizer, a partir de agora, estabeleço cá eu o positivismo. Vocês ali do Brasil, né? Ali no Brasil, Sr. Adriano, posso continuar a falar? Sr. Adriano, posso continuar a falar? Sim, querido filósofo Manu, prossiga, dê andamento no seu pensamento, por favor. Tudo tranquilo, nossa conexão está bem perfeitinha aqui, pode continuar. Muito obrigado, muito obrigado. Vocês, lá no Brasil, né, vocês têm na bandeira de vocês, né, lá no centro da bandeira de vocês, né, ordem e progresso. Qual é o significado de ordem e progresso? Ordem e progresso é uma frase positivista. É uma frase de cunho dessa teoria elaborada por Auguste Comte. Né? Para o Auguste Comte, ele vai dizer que uma sociedade ela só evolui se ela for ordenada, se ela for organizada de maneira muito ordenada, né? Disciplinada, as pessoas têm que ser disciplinadas, respeitarem a disciplina, tá? E só vai evoluir se buscar o progresso. E progresso, para Auguste Comte, é ciência. É o científico. Muito bem. Antes de chegarmos a este ponto aqui, é de extrema importância, né, mencionar que o Auguste Comte ele é o fundador, é considerado o pai da sociologia. Né? Sociologia é um campo científico que vai buscar estudar a sociedade. Então, por isso, quando ele coloca lá a ordem e progresso, né? A ordem como princípio, o progresso como meio, o amor como fim. Esta é a frase original dele, né? A ordem e progresso, ele está dizendo o seguinte, que no estudo, a sociedade ela só vai conseguir alcançar uma evolução se ela seguir esse patamar da ordem e progresso, que isso tudo irá gerar o amor. Né? Muito bem. Então ele é o fundador da sociologia, né? E ele vai dizer, é possível sim analisar a sociologia nos mesmos moldes, né, que outras ciências como a física, a química e a biologia. Né? Tanto é que a sociologia, num primeiro momento, ela ficou conhecida como física social. Era física social, porque eles faziam um estudo da sociedade de maneira prática, de maneira experimental, fazendo experiências com a sociedade. Muito bem. O que o Comte ele vai apresentar para nós, que nós vamos fazer a ligação, então, com a defesa que ele estabelece do capitalismo? Ele vai dizer o seguinte, a humanidade ela vai evoluir através de 3 estágios. Ele vai criar a lei dos 3 estágios. Né? Ele vai dizer o seguinte, veja só, primeiramente, a humanidade, ela se organizou em torno, né, ora pois, se organizou em torno do estágio teológico. Ou seja, as explicações, o conhecimento, ele tinha como base a teologia, as explicações divinas. E o Comte, ele vai dizer que o período feudal, né, tomando como aspecto econômico e de organização social, o feudalismo, tá? Ele é muito parecido com aquilo que ele vai dizer que é o primeiro, que representava o primeiro estágio de desenvolvimento da humanidade. Tá? Era o homem que ainda acreditava ou que ainda tomava as suas decisões, né, embasados em explicações ou no conhecimento advindo das divindades. Tá? Então, qualquer ocorrência natural que acontecesse, né, uma estiagem, né, uma enchente, um furacão, as explicações elas eram dadas como se aquilo fosse vontade dos deuses, ou do Deus, ou de Deus, tá? E aquilo acabava por servir. Esse é o primeiro estágio, ele vai dizer, o estágio mais básico, mais elementar da humanidade. E ele foi superado, né? Superado pelo quê? Na perspectiva do Comte, o segundo estágio do desenvolvimento humano é o estágio filosófico. Né? Nesse estágio,
as explicações religiosas míticas, elas foram substituídas pelas explicações filosóficas ou metafísicas. Tá? Ou seja, aquelas explicações teóricas, abstratas, né? Se evoluiu em consideração ao primeiro estágio, mas ainda não se chegou ao seu desenvolvimento mais pleno. Tá? Por fim, e de maneira cabal, o ser humano ele chega ao terceiro estágio, que é o estágio positivo. Ou seja, aqui temos, na perspectiva do Comte, a ciência. O estágio positivo é o estágio científico, onde o homem busca suas explicações a partir da ciência, a partir de explicações científicas. E Comte vai dizer o seguinte: bom, o capitalismo é a exemplificação mais poderosa, mais perfeita de que o ser humano chegou a esse terceiro estágio, ao estágio positivista, ou ao estágio positivo, pelas criações tecnológicas, pelas inovações tecnológicas representadas lá na Revolução Industrial, tá? Pela possibilidade do homem de enriquecimento, essa nova forma de organização que constitui o capitalismo. Comte ele vai dizer que isso representa o suprassumo, né, do ser humano, ou seja, o estágio mais elevado que o ser humano ele poderia chegar seria, nesse caso, a constituição da sociedade capitalista. Então, Comte ele é um defensor. Ele vai dizer que a sociedade capitalista representa, sim, essa chegada do ser humano ao seu estágio de maior desenvolvimento, que na perspectiva dele é o estágio positivista. Outros autores vão criticar essa postura, né? Embora Comte tenha uma visão toda positiva, muito positiva do capitalismo, outros autores, como provavelmente veremos em outra conversa, né, se o professor Adriano me convidar, estarei aqui para responder também, para conversar. Outras, como por exemplo Karl Marx, ele vai criticar toda essa ideia do capitalismo e vai tentar destruir, dizer que o capitalismo não tem nada disso que é tão bom como o Comte está falando aqui. Ok? Então espero ter conseguido apresentar minimamente aquilo que vocês esperavam de mim. Né? E me coloco também a possíveis questionamentos. Né? Ok, agradecemos então a brilhante, né, contribuição do nosso querido filósofo Manu Rockwell, né, nosso, claro, Manuel, né, e dizer que sim, certamente retomaremos um contato para voltarmos a conversar sobre outros assuntos, né, sobre a continuidade desse assunto, talvez, né, e deixar esse espaço aqui também para que você possa fazer as suas despedidas dos nossos telespectadores, por favor. Tudo de bom para todos vocês, se cuidem, né? Fiquem em suas casinhas, não desobedeçam papai nem mamãe, por favor, tá? Um afetuoso e grandioso tchau. Muito bem, queridos telespectadores, encerramos aqui mais um programa Professor Adriano Entrevista. Esperamos ter agradado a todos com o nosso conteúdo, né? E fiquem aí, aguardem que na semana que vem teremos um novo programa, uma nova entrevista, né? E daremos continuidade a esse assunto de total e grande interesse da coletividade. Fiquem bem, se cuidem, até o próximo! Meu Deus, que cheirinho bom! Ai, teremos bacalhau hoje de meio-dia! Que beleza! Teremos bacalhau!